Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui no nosso Pode Bem, o Bem que Conecta, hoje para uma pauta, um assunto muito importante aqui na nossa cidade de Siqueira Campos. Daqui a pouquinho eu vou apresentar aqui nossas convidadas, que vocês com certeza já conhecem, não é? Mas eu quero falar aí dos nossos patrocinadores, porque sem eles não seria possível nós estarmos aqui levando o nosso conteúdo do Pode Bem, o Bem que Conecta. Quero mandar um grande abraço aos meus parceiros aqui de Pode Bem, o Carlos Silva e também o Flávio Melo, que também estão sempre aqui com a gente, trazendo conteúdos relevantes aqui para você no nosso canal do YouTube. Então eu quero mandar um grande abraço ao Fernando Ceni, do Mercado Modelo, lugar bom de comprar aqui na cidade de Siqueira Campos, que tem preço baixo todo dia e é o mercado que abre mais cedo aqui em Siqueira Campos, sabia disso? 7h30 da manhã, o Mercado Modelo já está aberto aí esperando por você, com muitas ofertas. Quero mandar um grande abraço também a Juliana, ao Leandro da CNI Imóveis, CNI Casa e Terra, aqui na cidade de Siqueira Campos, que também abraçou o nosso projeto. O Eduardo Rover, hipnoterapeuta, que também está com a gente desde o início. Também um grande abraço. O Café Santa Ana, café artesanal maravilhoso, que entrou agora com a gente, gostou do nosso trabalho aqui do Pode Bem e está junto com a gente também, não é? Também a Motanet, que trouxe a internet para a gente poder levar essas lives aí, né, pro mundo. Porque se estamos na internet, nós estamos no mundo e estamos aí com a Motanet aqui na cidade de Siqueira Campos. Também quero agradecer muito o Adriano e toda a equipe da Grafimix, que está fazendo todo o layout, continua com a gente, fazendo todo um trabalho aqui no nosso Pode Bem, para ele ficar muito mais bonito, muito mais aconchegante, né, com desenhos. Ele que fez aqui o nosso, esse painel maravilhoso. Então a Grafimix aqui na cidade de Siqueira Campos, né, muito conceituado, então um grande abraço. Quero agradecer também a Rosana Ramos, que inclusive hoje ela está aqui, vai participar com a gente dessa conversa, desse bate-papo, não é? E também, olha, quero falar aqui, mandar um grande abraço especial ao Toninho Ramos, que é o pai da Rosana, que tem aqui dentro desse nosso espaço, esse espaço aqui, que foi cedido para nós aqui, fazer as nossas lives aqui, os nossos conteúdos, o Museu do Rádio, não é, Rosana? A Rosana pode falar um pouquinho, não é? É muito bacana esse trabalho do seu pai, não é? Sim, muito interessante. Agora mesmo nos bastidores aqui a gente estava mostrando, né, para nossa convidada o museu. E é algo que as pessoas precisam conhecer, é interessante. É história. É a história de Siqueira Campos, que dá para ver muito bem ali, é muito interessante. Que bacana. Então, olha, Toninho, um grande abraço, agradeço demais o Toninho que abraçou essa ideia aqui, e esse Pode Bem é dele também, não é? Inclusive já foi convidado nosso aqui, né? Já conversou aqui com a gente, contou a história dele e é muito bacana, uma pessoa super importante aqui para nós, aqui da nossa cidade de Siqueira Campos. E eu quero mandar um grande abraço, né, a você que está aí com a gente e também, olha, se inscreva no nosso canal do YouTube, é muito importante que você se inscreva no canal, porque se você se inscrever no canal, você vai receber, ativa também a notificação, o sininho, e aí você vai receber, quando a gente estiver ao vivo, vai receber aí os nossos conteúdos, né? Então é muito importante para que o canal cresça, né? A gente está aqui para isso mesmo. E já quero agradecer demais a Andréia Sumini, que está aqui. Muito obrigada. Bem-vinda aqui no nosso Pode Bem, hein? Eu que agradeço, Adriana, de coração mesmo, por estar dando essa oportunidade. Ah, você que está dando para nós, né? Porque o nosso Pode Bem, ele já vem com um slogan, né? O bem que conecta. Então, sim, eu acho que o trabalho que você faz, André, é um trabalho do bem que conecta mesmo, com certeza, não é? Obrigada pelo apoio, gratidão mesmo. Rosana, seja muito bem-vinda aqui também, né? Já é habituê da casa, não é? Eu que agradeço a oportunidade. A gente é um pouco diferente do que a gente fala no dia a dia, isso, mas não deixa de ser o bem que conecta. A gente sempre está envolvido em questões sociais e, mais uma vez,
Estamos aí para ajudar, para colaborar. E tem que estar envolvido mesmo. A Andréa Sumini, ela é protetora de animais independente, não é? Tem um trabalho, eu acompanho o seu trabalho na internet, eu acho que é super importante, né? A pessoa, o que você faz e necessário, né? Sim. E muitas vezes a gente até se entristece porque, na verdade, não deveria ser assim, né? Às vezes a gente vê tudo que acontece com os animais e os animais fazem parte da nossa vida, não é? Sim. Então eu vejo parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E é de suma importância mesmo que você traga à tona, né, muitas coisas que acontecem, e a gente tem que ter uma pessoa assim para trazer à tona tudo isso, não é? E além disso, fazer mesmo o trabalho, né? Que a gente Sim. percebe que você faz, colocar a mão na massa, não é isso? Isso. E como é que funciona esse teu trabalho? Você, inclusive, né? Você tá aí, fala sobre abandono, fala sobre maus tratos, né? A gente aborda tudo, não é? Tudo. Relacionado. Desde animais. A proteção foi assim, eu conhecia, a primeira protetora que eu conheci na minha vida faz mais de 20 anos. E eu tinha um cachorro do lado da minha casa que eu notei que o cachorro estava amargo, só que eu nem sabia que existia isso. Daí ela vinha alimentar o cachorro à noite. Aí eu encontrei ela, dela falou, viu, você ajuda a alimentar ele? Daí eu falei, mas ele tem dono, mas o dono não alimenta, fica sozinho aqui. Eu falei, nossa, mas como pode isso, né? Porque a gente sempre teve cachorro em sítio e a gente sempre cuidou com todo carinho, mesmo às vezes não tendo muito recurso. Aí eu sei que o primeiro resgate foi... Depois que eu conheci ela, que a gente entrou nessa casa e tirou o cachorro de lá. Porque daí o dono não cuidava, morava em outra cidade. Aí foi quando eu comecei, nunca mais parei. Aí saí da cidade que eu morava, né? Você veio de onde? Eu sou daqui mesmo. Você é daqui mesmo? Eu sou siqueira, siqueira ou não queira, eu sou nasceu Siqueira. Nasceu em Siqueira. Sou Olha. siqueirense, com muito orgulho. Uhum. Aí morei no estado de São Paulo, conheci a primeira protetora lá. E lá também era uma cidade que no começo tinha carrocinha. Então foi uma época bem difícil mesmo. Tipo, começo de ONG, era muito... ONG era uma coisa assim, ONG, o que é isso? Ninguém sabia o que era. Então era um grupo de mulher que saía, a gente saía de madrugada, a gente entrava no canil da época, era a carrocinha, que era do município, só que esses animais não iam permanecer lá. Eles, na época, eles estavam sendo mandados para servir de... experimento, na verdade, em clínica de veterinária, então eles eram abatidos. Aí então a gente resgatava os animais e levava para os sítios das pessoas que a gente conhecia, e assim começou, e nunca mais parou. E quando eu vim aqui para Siqueira, eu conheci a Roberta, né, e a Vera também, que era a Roberta também, que acolhe, né? Não, a Vera é a minha referência como protetora, é o exemplo nosso aqui da cidade. Sei. Porque a mais antiga é a pessoa que mais se dedicou até hoje na proteção. E a Roberta também, né? O tanto de animais que ela já recolheu. Daí comecei a conversar com elas e começando a conversar com as outras pessoas. E durante o dia de trabalho, indo e voltando, a gente começava a ver as situações. A hora que eu vi, eu já estava atuando novamente. E assim, na verdade, o mais preocupante aqui em Siqueira são os animais maltratados. Dentro dos quintais. Não são animais que estão ali na rua, não é? Os da rua, é assim, os da Rua do Oeste a gente consegue ajudar. Uhum. Os da Rua do Oeste a gente consegue ajudar, a gente consegue colocar uma casinha em algum lugar, né? Dar uma ração. Agora, muitos animais dentro dos quintais a gente não tem acesso, o animal morre sem medicamento. Eu já resgatei animal que eu cheguei no local, tinha tutora, tudo, o animal já estava morrendo, já estava os últimos sinais vitais, foi o tempo de levar na clínica para morrer com mais dignidade. E nesse mesmo dia, da mesma pessoa, eu resgatei 3, um com bicheira na cabeça, que você imaginar, bicheira na cabeça, erliquiose, sinomose. Então isso é muito difícil, porque daí exige uma demanda de recurso. Sim. Porque daí são tratamentos caros, sinomose, erliquiose. Em si, não é clínica veterinária que fica, porque graças a Deus, a doutora Milena Rubles, lá, Clínica Bicho Mimado, e o doutor Enio Queiroz, são clínicas assim que o que eu preciso eles me ajudam. São veterinários que é necessário, eles estão ajudando ali. Igual o doutor Enio mesmo, normalmente ele só cobra, nem a mão de obra dele é anestesia. É anestesia. Sim. Ou os medicamentos ou outro. Então são coisas que eu consigo estar realizando, mas graças à ajuda deles. E as pessoas, é esse o ponto, os maus tratos dentro dos quintais, onde a gente não consegue chegar. Aí não consegue levar um medicamento, não consegue levar uma comida, uma casinha, um cobertor.
E ali... Porque aí é um trabalho mais difícil, não é, doutora Rosana, também? A maioria das protetoras não gosta de se envolver com denúncia de maus tratos. Igual em Curitiba, as minhas amigas de lá, que até uma é daqui, a Marli Venerano, vai assistir, Marli, ela faz somente castração. Eles são cadastrados pela prefeitura, eles conseguem 30 castração no mês, e cada protetora pega a quantidade de animais necessário, vai, castra, tudo bonitinho, devolve para as pessoas ou devolve para a rua, né? Que lá não tem canil, mas maus tratos elas passam para o município resolver daí. Elas não se envolvem, por quê? Normalmente você tem que resgatar, tem que achar lar temporário, aí tem que se virar com veterinário. Normalmente o lar temporário é muito difícil dar certo. Normalmente você manda para os lar temporários e depois te devolve. Animais maltratados, normalmente você resgata e doa e as pessoas te devolvem. Porque normalmente eles têm problema. Ou problema de comportamento, são mais agressivos, tem problemas neurológicos, então é difícil. Que passaram por muita coisa, né? A gente vê como é que funciona. Eu acho que... além da importância desse trabalho, e é o que a gente vem conversando agora com a Andréia, e a gente tentando se organizar, é justamente por isso. Como ela falou, além dos problemas dos animais que estão nas ruas, que teoricamente são animais que não têm donos, existe o grande problema daqueles que estão sofrendo maus tratos dentro de casa, né? Na casa dos chamados donos. E nesses casos não dá para intervir, né, sem uma autorização, né, sem formalizar algo. Então é muito importante que as pessoas tenham, em primeiro lugar, a conscientização de que quem tem um animal é para cuidar, né? E a outra questão é que os grupos, né, o grupo, no caso, que agora está se formando, ele vai ter essa autorização, ele vai poder estar buscando uma solução, inclusive para entrar e socorrer esses animais que estão dentro aí nessa situação que é dentro de uma casa aí, e eventualmente responsabilizando seus donos, né? Porque e é justamente esse grupo que é o grupo de apoio e proteção aos animais, que é o GAPA, é isso? Exatamente. Aí no caso já pode considerar essa possibilidade de trabalhar mais dessa forma, não é? Porque uma pessoa sozinha não tem como, não é? A Andréia chegar lá, como é que você vai fazer, não é, Andréia? Chegar numa casa e... Adriana, na verdade é assim, existe é que não é reconhecido nas cidades pequenas, que as autoridades ainda não reconhecem, mas se você vê em cidade grande, como que funciona assim? Tanto que as autoridades das cidades grandes, elas divulgam isso. Qualquer animal que esteja sob suspeita ou a certeza que ele está sofrendo maus tratos dentro do quintal, qualquer pessoa civil pode entrar e resgatar o animal. Só que daí a pessoa precisa levar até uma clínica veterinária para passar por consulta médica, para fazer os exames corretos, daí exige gasto, para fazer os exames e pegar o laudo, que é onde o doutor vai colocar. O animal chegou aqui com a doença do carrapato, com pulga, carrapato, extremamente magro, com inanição. Então, isso não é o desafio. O desafio é entrar na casa do ser humano, sabe? Porque é muito difícil. As pessoas normalmente elas acham que a gente está importunando na porta da casa, inclusive já desceram várias vezes na delegacia para falar isso. Eu estava na porta da casa importunando, inclusive essa situação foi cachorros, eram 2 cachorrinhos shih tzu que estavam amarrados na corrente, sabe, uma corrente curta no sol. Eu ia na hora do almoço, a hora que o sol estava estralando, pedi para a mulher soltar os cachorrinhos ou colocar dentro da casa, que eram pequenos. A última vez que eu fui, a mulher tentou me dar uma paulada na cabeça. Nossa, que absurdo. Aqui em Siqueira. Bom, mas então a gente já imagina, não é? Eu tomei conhecimento, né, dessas situações. Eu sempre fui vizinha da Vera, né? Então a gente já, como a Andréia falou, isso já vem de uma longa data, né, desse trabalho voluntário da Vera, e saber a dificuldade que é tudo isso. E depois, mais pra frente, trabalhando também com outra protetora independente, que é a Roseli, que também tem lá seus 16 cachorros
lá, que ela também cuida aí sozinha e sempre está resgatando e correndo atrás de autoridades. E agora, né, com esse conhecimento agora com a Andréia, indo mais a fundo nesse trabalho que realmente é feito. Porque quando a gente vê pela internet, a gente vê uma parte, né, apenas, né, uma parte do que é feito. Mas tem muita coisa, tem muita gente por trás que também dá esse apoio. Mas como a Andréia falou, é um apoio que chega num ponto, precisa de dinheiro para comprar medicamento, são animais que precisam de castração e muitas vezes o que o município oferece não é o suficiente, precisa de medicamento, né? Quando precisa, não é sempre que vai ter veterinário voluntário, né? Até quando os veterinários vão estar, né, ajudando nessa boa vontade, até é injusto, né? Então, a gente começando a perceber tudo isso, foi onde a gente está trabalhando junto para que realmente essas protetoras elas se organizem de uma forma que, através desse grupo, né, que está se formando aí, o próximo passo é a criação da associação. Por que associação? Porque através da associação a gente vai conseguir ter as declarações de utilidade pública e pleitear recurso público para fazer projetos, para desenvolver realmente algo que possa solucionar o problema e não apenas ir lá e socorrer um ou outro caso. E não é bem assim. Às vezes, olha todo o trabalho que as meninas fazem e a gente às vezes vê ainda pessoas reclamando de cachorros pela rua, pela cidade, né? Existe o canil municipal e tudo, e ainda a gente vê que falta muita coisa. Nossa, e falta mesmo muita coisa, né? Na vai verdade crescendo. É assim, pode ter 1000 vagas no canil. Se não começar pela população, primeiro, campanha de castração que é necessária. Isso é extremamente necessário, né? A raiz, é um ponto chave. De partida. Deu partida, castrou todos. E tem que ser todo dia, porque todo dia vai aparecer. Como que aparece? O dono, às vezes pede castração, não consegue, ou às vezes simplesmente negligencia seu animal, solta o animal na rua. Igual tá lá no caso da estação. A estação tá cheia de cachorras no cio, que tem dono. O dono não vai castrar. E aí e se é caso nasça, né, os cachorrinhos, o que é feito? É abandonado, né? Olha, na grande muitos maioria. têm consciência de ir postar em rede social, a maioria vai pedir para mim recolher. Gente, eu não tenho condições, eu já até aviso, não tenho condições de recolher animais no meu quintal desse jeito. Eu tô com 11 cachorros. Você tem 11 cachorros? Eu tenho 11 cachorros, e são cachorros que eu resgatei de maus tratos, são cachorros que têm problemas. Ó, começar pela parte da frente lá, tem 2 cegos, um shih tzu que não tem olhos. Esse ele foi, ele passou na mão de mais 5 pessoas aqui em Siqueira. Eu sei até da onde que ele veio, o histórico dele. Ele veio de Catiguá, de presente, depois escapou da dona, a dona nunca reclamou e rodou. Até que o dia a Maria Aparecida lá do Planalto postou que tava lá. Eu falei, não acredito. Aí eu falei, Maria, traz aqui pra mim ver. Daí a Maria levou lá, eu olhei, cego do segundo olho. Ele veio sem um olho, né? Ele já tinha esse olho cicatrizado. Aí furou o outro. Eu entendi porque ele é um cachorrinho muito agitado. E pra dar medicamento pra ele tem que fazer uma operação de guerra, sabe? Umas 3 pessoas segurando porque é complicado. O outro foi um cachorro que tava na rua, parecia que tava perdido. Um shih tzu purinho. Aí pediram para mim tentar achar o dono. Aí eu achei muito estranho o olho do cachorro e fui ver pessoalmente. Tava com 2 bicheiras, o cachorro com muita pulga. Ele tava só tosado, parecia que tava bem. Mas 2 bicheiras, uma do lado interno e do lado externo. Catarata, o olho todo infeccionado, otite, doença do carrapato. Aí o que acontece? Fui lá, vi. Então a primeira coisa que eu vou fazer é levar o animal no veterinário. Já desci no doutor Enio, né? Eu até avisei. Cheguei lá, o doutor fez todos os exames nele, doença do carrapato. Levei para casa para cuidar. Só que o cachorro tem um olho seco. Mais para frente, esses olhos vão dar problema, vai ter que retirar. Então, como que a gente doa um animal assim para a pessoa mais para frente fazer uma cirurgia? É uma cirurgia cara daí. Então, optei em ficar com ele lá. Ele ficou companheirinho do outro porque você ceguinho. sabe que lá você vai cuidar de fato. Não, se eu precisar tirar o globo ocular,
desço lá no doutor, o doutor vai fazer todos os procedimentos, eu vou pedir ajuda, às vezes pode ser que me aperte um pouquinho, mas eu vou pedir ajuda e consigo. Aí, vindo pro quintal de baixo, tem o Billy, que foi cachorro que foi abandonado 2 vezes, né? Porque daí eu resgatei ele quando ele era bebê, ficou 40 dias na minha casa até fortalecer e doar, daí já tava com a adotante certa, doei, só que a pessoa não cuidou, deu parvo, depois disse que não tinha condições. Gente, quando a gente fala assim, que a gente precisa doar um animal e é adoção responsável, é para a pessoa ser responsável pelo animal, pela ração, pelo medicamento, pela castração. Nossa, por tudo, né? Pela vida dele. Juro que eu queria muito resgatar um animal e conseguir garantir a castração dele, que seria o correto. A gente poder, vamos supor, pegam igual cachorrinho de raça. Qual que é o problema de doar cachorro de raça? As pessoas procriar. Futuramente, até vender filhote, começar a fazer comércio de animais com animais que já são maltratados. Então, não dá pra gente recolher um animal resgatar um animal que é de raça e doar ele para alguém. Normalmente, a gente tem que ficar com a gente até castrar e daí sim, conseguir a castração, poder doar. Agora, se tem muitos problemas, não é viável. Então, o Billy foi devolvido com parvo, a doutora Milena internou ele por umas 2 semanas, cuidou dele, devolveu para a tutora não quis nem comprar o medicamento. Daí a Milena mesmo foi lá, pegou o cachorro e levou para mim. Andréia, te dou um saco de ração, eu te ajudo. Falei, doutora, deixa aqui que eu cuido. Sim. E daí entre esses tem o Scooby. O Scooby ficou 1 ano amarrado no pé de uma árvore. Eu acho que ele ficou tão revoltado que colocaram uma casinha para ele, quebrou tudo. Aí ele ficou na chuva, no tempo, no sol, inverno, verão. E era uma moça que ela trabalhava de agente comunitária. Ela mandava mensagem para mim, mandava foto. Ela falava, menina, eu tô ficando doente. Eu não aguento mais ver isso aqui, eu tô adoecendo. E eu fui junto, porque eu fui vendo aquilo e mexe com a gente. Daí teve um dia que eu desci, tava muito frio. Desci na casa do casal, né? Daí eu chamei eles, daí pedi para eles me mostrar o cachorrinho. Expliquei, né, que eu fui para conscientizar eles e ele na correntinha. Daí nesse primeiro dia teve sucesso, conseguiram soltar ele. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia já aprendeu de novo. A desculpa é que o cachorro comia galinha. Eu falei, mas então vocês escolhem. Na verdade, na área urbana não pode criar galinha, né? Eu falei que não podia e para soltar o cachorro. Daí soltaram de novo. Depois, a terceira vez, deram fim no cachorro. Aí, com muito custo, descobri onde estava, peguei o cachorro de volta e levei para casa. Na verdade, para lar temporária, a gente cuidou dele, ele deu uma engordadinha, doamos. Só que um cachorro muito agressivo. E as pessoas daí deixava escapar e ia pra rua, Adriana. Então, mas eles ficam agressivos por causa do trauma mesmo, por causa né? Do trauma, ter crescido na corrente, ter ficado exposto a todo, sabe, a todo tipo de clima ali, né, da natureza. Aí doei, na verdade, esse cachorro pra vizinha do lado. Falei, eu vou doar pra ela, que eu vou ficar de olho. Menina, deixar o cachorro pra rua. O pessoal postando no Facebook que tinha um cachorro tentando morder lá na nascente. Ai, meu Deus do céu. Eu queria aproveitar um gancho do que a André está falando aqui. Eu queria que ela comentasse um pouquinho a respeito dos cachorros pitbulls. Que a gente vê por aí também, eu acho que é um assunto muito importante e as pessoas precisam ter essa conscientização. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Gente, pitbulls é uma raça que é geneticamente modificada, então assim, a gente tem que ter todo o cuidado possível. E não somente com pitbull, com todo animal, todo cachorro de porte grande. Pode ser até um vira-lata de porte grande, mas extremamente o pitbull. Por quê? Pitbull é uma raça que eles pegam muito para tirar cria, para fazer comércio de fundo de quintal. Eu futuramente, eu quero que tenha uma lei aqui no município para proibir criador de fundo de quintal, porque eles não dão o mínimo de assistência para o animal. Esses dias atrás eu até mandei um vídeo para a doutora de uma cachorra que estava sendo mantida no tempo, foi postado isso no Facebook. O vizinho que se comoveu com a cachorra, foi lá, fez um puxadinho para ela, mas a cachorra estava embaixo de chuva, cheia de corte na carinha, né, porque ela tinha escapado daquele 1 metro de corda e invadiu o quintal da vizinha, arrebentou a cachorra da vizinha também, só que era 2 pitbull e a outra estava mais forte. A cachorra não tinha alimento, não tinha ração, não tinha água e só 1 metro de corda era a única coisa que ela tinha. Aí o vizinho foi alimentando, eu fui lá e questionei o tutor. Quando eu cheguei lá, a cachorra com a tetinha tudo caída. Então quer dizer que são animais que eles exploram, eles tiram cria, eles vendem, só que eles não dão o mínimo de cuidado.
tem que ter castração para esses animais. Na verdade, tem cidade já que já é proibido o pitbull não ser castrado. É obrigatório. Esses animais têm que ser chipados, entendeu? E outra, pitbull tem que andar na rua com focinheira. As pessoas aqui, eles soltam os animais na rua. Eles soltam pitbull na rua. Tem pitbull lá no bairro Boa Vista que eu vi. Lá no bairro Bom Jesus também, que eles eu vi. Soltam, andando assim, sem guia. Ó, pitbull é na assim. guia e com focinheira. Eles têm que ser extremamente bem cuidados dentro de quintais, tipo, de preferência, ser um animal único. Já aconteceu aqui das pessoas me ligar que o pitbull tinha matado o cachorrinho. Daí, André, você pode me ajudar? Como que eu pego um problema e passo para frente? Se a pessoa arrumou o cachorro, ela vai cuidar até o fim da vida dele. Não é carro, viu? Ninguém doa o carro, ninguém doa a casa, mas todo mundo quer doar o cachorro. O cachorro, você sabe, né? Eu tenho 2 cachorrinhas, eu peguei uma que eu peguei na rua e eu sei que a gente acompanha, a minha já tem uns 5, já deve ter mais de 7 anos. E aí ela deu cria, acabou dando cria, e aí eu doei, né, os cachorrinhos, que inclusive depois eu vi bem para quem eu ia doar, né, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande em cima disso, inclusive que depois até hoje eu recebo fotos de como está os cachorrinhos. Tem cachorrinho que foi para São Paulo, sabe assim? E aí o pessoal cuidando, e eu acabei ficando com uma filhinha para ela ficar, a filhinha dela, para ficar de companheirinha, né? E aí eu percebo que eu peguei, ela estava na rua, soltaram ela pequenininha lá no bairro das Nações e ela quase foi atropelada. Meu Deus. E aí, como eu estava querendo um bichinho, né, uma cachorrinha, daí eles passaram para mim e até hoje, né, é a Pantera, a gente chama ela de Pantera. A outra que já nasceu ali junto, já nunca sofreu, né, a filhinha dela, a Mel. Então ela tem um outro comportamento, sabe? Então você percebe isso nitidamente. É um animal então, mais seguro, né? Ela é muito segura, então como ela teve todo o amor, ela é muito segura e ao mesmo tempo ela, sabe, ela não tem... parece que é a mesma coisa que o ser humano, não né? Não tem medo, né? Você entendeu? Ela fica à vontade. Já a Pantera até hoje, anos após, entendeu? Ela fica ressabiada, ela fica com medo. Quando a gente vai ficar muito com ela fica com medo, acho que da gente machucar. Por isso que eu estou te falando, tem um trauma, né? Tem. Pega um trauma porque, assim, muito grande. Quem dera se a gente soubesse o histórico, né? Como que aquele animal chegou até ali? Da onde que veio? Porque assim, normalmente quando a gente posta, alguém sabe quem abandonou. Se a pessoa sabe, a pessoa não fala. Não fala. Gente, isso é ser omisso. Ninguém vai falar, eu abandonei. Né? Porque a pessoa que abandona, não é, doutora Rosana, ela já não tem um perfil. Não tem com nada, nem com alimento, nem com nada. É a pessoa que abandona, eu acho que ela é o ser mais desprezível que tem. É a mesma coisa de você abandonar uma criança, porque o animal, ele é puro, ele é desprovido de maldade. Poxa, é um ser que veio nesse mundo aqui só para auxiliar a gente. Né? Que os cães, eles são nossos guardiões espirituais do plano material. Já o gato é do plano espiritual. Então, se a gente, mais pra frente, vamos puxar num assunto assim pra gente falar dos animais, essa questão. Foi você falar do gato, eu já lembrei de uma outra situação. Quando a gente fala da questão da proteção do animal, da questão de maus tratos, vem uma outra questão que são os cavalos. Meu Deus! Sim, a gente vê muito, né, aqui em Siqueira, pois né? Também o pessoal é uma coisa de deixar o cavalo amarrado. Você tem recebido denúncias desse tipo, de questões assim? Teve um mês que foi 2 situações ao mesmo tempo, bem perto uma da outra. Uma situação ali no jardim ambiental. Gente, 2 cavalos mantidos num quintal onde nem grama tinha. Terra. Um cavalo, ele estava anorexo. O dia que eu fui lá fazer o vídeo, ele estava comendo palha de bananeira seca. A comida era palha de bananeira seca. O outro que estava do lado, eu falei, esse está saudável, mas futuramente já chega nessa situação. Não vi água, não vi nada. Não tinha uma sombra, não tinha uma cobertura, não tinha nada. Tipo assim, como se fosse uma pedra que você coloca ali. Você coloca ali, deixa ali, acabou. Um vaso de flor que gosta de sol. Gente, isso é um absurdo. Se você não tem condições de você cuidar de um animal, de fornecer pelo menos a comida e a água e um cuidado, um medicamento, não tenha, viu? Tem que fornecer.
Teve outra situação que foi lá perto na Vila Barbosa, perto do Bar do Trabalhador. 2 cavalos também, vivendo numa beirinha na beira d'água lá, sabe? Numa beira de terra com um pedacinho de grama. No dia mais frio aqui em Siqueira, que fez aquele inverno, o cavalo que estava extremamente seco, estava seco, coitadinho, só costela. Ele estava naquele inverno. E a pessoa que foi me passando, as pessoas quando elas fazem denúncia para mim, elas vão dia, elas vão noite, elas vão embaixo de chuva, elas vão na hora do frio, porque elas vão para ela verificar mesmo. E tira foto, André, tal horas eu tô aqui agora, o animal tá nesse frio, aí, poxa, não vai fazer uma cobertura? Põe pelo menos uma capa no cavalo, viu? O cavalo seco mesmo. Daí o outro dia eu fui lá, eu fui pessoalmente, eu vi, tinha chovido muito, aquele cavalo afundado naquele tanto de lama, assim, sabe? Encolhidinho no cantinho do muro, tentando não tomar a chuva. Isso é uma covardia. Então, se a pessoa tem instrução ou não interessa. Ela arrumou, ela cuida. Entendeu? E daí, mas tem que ter alguém que, se a pessoa não sabe que ela tá fazendo errado, às vezes ela não sabe, às vezes a pessoa não tem essa instrução. Então a gente tinha que dar um jeito de chegar e poder falar. Mas poder falar sem ser processado igual eu sou. Porque é assim. Você é muito processada? Eu perdi a conta de quantos processos eu recebi de tutor irresponsável. Uma das últimas situações que foi uma situação de, eu não posso contar muito, mas foi 15 animais. Era 15, mas não era responsabilidade minha, porque na verdade eu não tenho responsabilidade nenhuma com animal de rua e nem animal maltratado dentro de quintais. Eu só faço esse trabalho voluntário porque eu tenho dó. Porque se eu não tomar frente, vai ficar daquele jeito. Então, e como qualquer outra protetora que for tomar frente também vai ficar na situação. Então eu fui, alimentei os animais, a princípio era uma cachorra só. Quando eu cheguei lá, tinha de tudo, tinha pitbull, pit monster, extremamente magros, doentes, com sarna. Tudo junto? Era em 2 espaços. O espaço separado estava a mãe pitbull e 9 filhotes de pit monster. Então assim, pode fabricar filhote a rodo. E não tem problema, se maltratar a mãe, você vende os filhotes do mesmo jeito. Não é assim. A mãe maltratada, os filhotes não podem ser comercializados, porque isso caracteriza canil clandestino. Aquilo lá era um canil clandestino, não as protetoras quando recolhem animais e às vezes acontece de acumular porque doa e são devolvidos. Então não as protetoras, igual já aconteceu, né, com algumas protetoras aqui. Então essa situação eu cheguei por causa de uma americana que estava extremamente seca num fio. O fio era comprido, só que a cachorra não tinha casinha, não tinha água, não tinha comida. Fazia 1 mês e pouco que elas não se alimentavam porque o dono estava impossibilitado de estar ali no momento. Aí complicou, né? Aí fui, tirei foto de tudo, levei testemunha junto comigo. Na hora assim eu falei, gente, eu trouxe ração para uma cachorra, são 15. Aí a pessoa que estava meio que responsável ainda ficou com vergonha na hora que falou para mim. Aí tem uma pitbull na casa de baixo, tem 9 filhotes, faz 3 dias que não come. Falei, por que vocês não deram nada, nem resto de comida? Cheguei lá, a cachorra estava extremamente magra. Mas é engraçado, né? Porque fala, não come, mas a gente também tem que ter aquela coisa de eu vou tomar uma atitude, né? Sim, não, mas absurdo. Daí assim... Tem que ter. Que, né, estavam tentando tratar com arroz. Gente, 15 animais. Tinha mais animais no meio ainda. Tinha de tudo que vocês imaginarem. Então tinha Border Collie, tinha americana, tinha pitbull, tinha pincher, tinha pastor alemão, filhote, de tudo que imaginar. Levei a situação para quem era responsável, né, para os responsáveis. Só que os responsáveis na época não fizeram nada. Daí eu comecei lá a tratar. Daí eu falei, vou tratar e vou doar. Daí eu consegui falar com a filha do rapaz. Falei, vou doar os cachorros que dá para doar. Não, pode doar tanto. Menos os 9 filhotes de pitbull, menos o pitbull e menos a mãe. Entendeu? Sim. Porque daí, veja bem, eu acho que era mais 6 filhotes fêmea. O restante macho. Olha quanta cachorra para tirar cria para vender. Vão vender a 500 conto cada filhote, imagine quanto que lucra para dar uma vida miserável daquela. Porque então aconteceu o que aconteceu com o rapaz, só que a família achou que não era obrigação deles ir lá fornecer comida para os animais que ele até então cuidava. Por isso que eu falei, nossa, eu conheço, ele cuida, eu vou cuidar. Daí eu comecei lá e levar, foi 1 mês e 3 dias levando alimento para esses animais, pedindo ajuda para Uber, para táxi, na época não tinha o Pop Move, ou fazendo propaganda pro Pop. Dá uma corrida de graça aí, legal, tem que dar, hein?
Aí ele sempre me ajuda com corrida. Aí então eu peguei, comecei lá a alimentar de mototáxi, menina, foi mais de R$300 só de mototáxi. Isso daí como? Com dinheiro de rifa. Só que essa rifa é destinada para despesa interna que eu tenho com os animais, que tem uma quantidade de gato e os 11 cachorros. Gato tem uns 20, cachorro tem 11. Então, assim, cada um... Você tem 20 gatos? 20, cada um no seu espaço. E todos nessa situação também, Andrea, né? É gato... 3 gatos foi... Quando demoliram a zona lá, ficou um monte de gato lá. Aí uma pessoa pegou e tirou da cidade e trouxe, acho que pro bairro lá em cima. E ficou uma que ficou por 1 ano e 4 meses criando. Então, 3 crias dela eu não consegui pegar. Porque direto as máquinas passaram lá em cima aí, né? Onde estava a ninhada... Então, e a gata ia ficando cada vez mais arisca. Então, eu conseguia quando? Final de semana que eu conseguia carona. Durante a semana, as meninas que trabalhavam lá na Sport Bay, graças a Deus, tratava durante a semana. Só que toda vez que acontecia dos filhotes dela morrer, ela sumia. Depois ela voltava à prenha. Aí, a última ninhada, ela criou dentro da empresa. Aí as meninas pediram ajuda, muito pequenininho, eu peguei eles na intenção de pegar ela também, né? Daí até eu fiz o telado por causa deles. Só que a mãe eu nunca mais achei. Depois que trouxeram os filhotes para mim, ela sumiu. Nunca mais ela apareceu nem para alimentar. A gente ficou mais uns 2 meses voltando todo sábado, eu e a Lu Pereira revezando, e não achamos a gatinha. Aí começou assim, esses 3 muito arisco. Quando que eles ficaram mansos? Quando eram adultos. Aí como que doa depois já de adulto? E aqui, qual que é a maior complicação aqui em Siqueira para doar gato? Igual as meninas lá, a Jaira Dantas de Pinhais e a Marli Venerando, que é daqui de Siqueira, protetora lá em Curitiba. É doar gato. Elas têm um projeto, Gateiros de Pinhais, tem que conhecer, doutora, bem legal. Gateiros de Pinhais. Gateiros de Pinhais, elas têm um grupo, elas têm um gatil enorme, com muitos gatos. Elas resgatam os gatos de ninhada de gato que é abandonada, elas medicam eles, elas fazem a vacina e doam. E graças a Deus lá doa. E só para pessoas que moram em apartamento e ambiente fechado. Não é igual aqui em Siqueira, que você doa a gatinha, daqui a um pouco volta a ninhada para você doar de novo. Porque daí a pessoa não caça, não consegue a castração. Não castra e aí o cachorro, o gato sai. Eu não tenho como garantir a castração, daí volta a ninhada pra gente doar. Quer dizer, você joga o problema pra frente. Então a maioria dos gatos que eu tenho lá em casa é macho, só que são macho castrado. Mas não que eu escolhi também. De repente eu tava lá, não sei onde, achei o gatinho tudo destruído. Como que eu deixo? Se eu vejo, eu levo. Agora o que eu não faço é recolher de todo mundo que vê. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Tá no seu caminho, é seu destino. É o seu destino. É a hora. Com certeza. É uma maneira que Deus deu para você fazer um bem. Tá ali aquele momento para você fazer um bem. Agora, você olha e deixa. Você já acabou com a sua vida. Porque você negligenciou uma vida totalmente inocente que estava ali te pedindo ajuda. Então, às vezes as pessoas mandam mensagem para mim: viu, eu passei em tal lugar, tem 3 cachorros. Gente, mas tira de lá atrás para a cidade. Traz, tenta doar. Eu sei que é difícil, mas como que você deixa, às vezes, lá perto da Pinhalense, chovendo? Então não dá. As pessoas têm que ter consciência que o voluntário, ele não é Deus, ele não tem superpoderes, não tem como estalar o dedo e conseguir as coisas. Quem dera se fosse assim, cassação. Seria muito bom, né? Larga temporada. Tá. Eu acho que essa questão da conscientização é algo extremamente necessário quando se fala em proteção animal. Porque... Ô, doutora, só deixa eu cortar do negócio do pitbull. Então, assim, quando eu doei todos os animais, inclusive o pitbull que estava doente, que ela não queria doar. Não que podia pagar veterinário, mas também não queria doar. Daí eu falei, mas você quer o quê? Que eu pague veterinário para você? Sem condições, eu posso doar o animal e pagar o veterinário para ele. Só que daí não vai ficar aqui. O Pit Monster, tá bom, consegui doar o tratamento dele, tá lindo agora. Lindo, tá um bichão, bem roliço. Aí, quando chegamos na parte de doar os filhotes, que ela bateu o pé e queria vender, aí que complicou, porque daí ela falou que eu estava pressionando ela a doar os animais e mais um monte de coisa, e eu perdi a paciência mesmo. Porque daí eu consegui veterinário para ir lá na casa para consultar a mãe, que para mim aquela cachorra estava com a doença do carrapato, de tão magra que estava, e para dar uma olhada nos filhotinhos também, se preciso fazer um tratamento na mãe e levar um pacote de ração para a cachorra ter leite, porque a cachorra não tinha leite para amamentar. Então a minha preocupação mais era com a mãe.
ela simplesmente, tipo, a pessoa que tinha acesso na chave, ela cortou, trocou a chave ali, ninguém conseguiu entrar, ela sumiu com os filhotes e desceu lá na delegacia e fez um tamanho do BO. Aí é fácil, chega lá, faz o BOzão, porque daí eu estava lá ajudando os animais. Mas é complicado pra gente fazer denúncia de maus tratos. É por isso que eu digo que se não tiver uma conscientização, né, a população tem que entender que mesmo que tenha um grupo, né, a gente vai formalizar lá o grupo, tem uma associação, mas não é para recolher todos os animais que estiverem... Tipo, sanar esse problema da cidade, né? Não, isso não existe, não é? Isso não existe. É isso que eu falo quando as pessoas falam assim, André, você veio aqui buscar. Gente, não tem. Você não é a salvação. Animal. O que acontece é que você, não né, é o grupo, socorrista animal, o grupo animal. Exatamente, o grupo ele tem que existir para ele dar parâmetros, não é, doutora Rosana, para que vocês possam fazer um trabalho, né, que vocês já estão fazendo, mas de uma maneira melhor, mais formal. Mas, Adriana, não é? Assim, vamos supor. Mas é importante que isso que a doutora Rosana falou, eu acho conscientização. Uma questão que eu acho que é muito importante que se tenha em mente, até seria o ponto central da nossa discussão aqui, é que a questão animal tem que ser tratada por, eu imagino, até outras frentes, mas principalmente por 4 frentes. As protetoras, então, organizadas, o município, né? Eu falo município, mas é poder público de um modo geral. A justiça tem que ter, ser um braço. Se não tiver leis efetivas, que funcionem, que punam o tutor, que a protetora consiga chegar em DEPOL e conseguir fazer uma denúncia de maus tratos... Vai acontecendo isso, né? Consequentemente, vai sanando daí, porque, gente, Siqueira é pequeno, se for ver. Então, mas fazer aí trabalho, que eu digo, não é? que é a questão de 4 frentes. Poder público, justiça, protetoras organizadas e os tutores, os donos, conscientização. Não adianta um desses tentar resolver o problema sozinho. Não vai. Se não tiver os 4, não consegue resolver. Então, o que é importante que a população saiba é exatamente isso. As protetoras estão aí fazendo um trabalho voluntário, né, vão continuar fazendo, seja formalizadas ou não, mas não resolve o problema se não tiver o apoio das outras frentes. Não adianta. Igual, vamos supor assim, igual muitas pessoas mandam mensagem. Olha, André, esse cachorro tá aqui assim, assim, assado. Às vezes ele tá magro, tá alguma situação. Beleza. Se a pessoa se prontificar em fazer um lar temporário, em cuidar, ou até mesmo adotar, a gente tenta conseguir ajuda com veterinário, com medicamento, se a pessoa não tiver condições, né? Se for uma pessoa carente. Agora, sabe, às vezes assim, apareceu um cachorro aqui em frente do meu comércio, você pode vir buscar? Não manda mensagem pra mim desse jeito, não. Que eu fico muito bravo. Porque, gente, às vezes... Olha, tipo, vamos tirar o problema do meio do caminho, não é? Uma vez falaram pra mim que tinha que pegar todos esses animais da rua e colocar numa carrocinha. Aí pegou. Aí eu peguei a pessoa e falei, peraí, você sabe o que é carrocinha? Você tá falando? Porque eu sou da época da carrocinha. Não fala isso daí pra mim não, que eu já vou falar pra você. Primeiro, tem muito animal que tá na rua e tá bem. Quando os animais começam, que a gente... igual esses dias atrás, a Cátia Andréia, que é a raposinha ou neguinha, ela tava com uma capa de pelo bem nas costas, assim, grossa, e tava incomodando ela pra andar, ela tava andando torta. 3 amigas minhas, uma mãe e 2 filhas, levaram pra casa, tiraram e soltaram ela na rua de novo. Pronto, já melhorou. Gente, vê a cachorrinha andando toda tranquilinha. Tentaram dar comida pra ela, só que ela é muito arisca, que eu já fechei ela no quintal uma vez pra medicar ela, né? Foi 1 mês medicando a neguinha, nem chega perto de mim. Mas então, existem os cachorros ainda, que são esses que estão na rua, mas estão sendo cuidados na rua, isso? Isso. Eu até acho que é assim, igual o caso do Bigode. O Bigode é um exemplo. Eu lembrei quando você falou, eu lembrei do Bigode, né? Porque o Bigode era cuidado por todo mundo, não é? Só que assim, animais de rua, normalmente em cidade grande, eles são pegos a cada tempos em tempos, assim, feito hemograma. Pra saber, porque cano-sol, tá certo, é mais resistente? Mas pra pegar uma doença no carrapato, que é o que mais derruba o cachorro, é muito fácil. É fácil. Então o Bigode, eu acredito assim,
É que chegou para mim muito tarde já o jeito que ele tava também. Igual quem viu ele na rua, eu sei que às vezes ele era meio agressivo com a gente, né? Ele tentava me morder. Falava, credo, bigode, eu quero ser tua amiga, rapaz. Que nervoso, estressado. Aí, várias vezes eu tentava fazer carinho nele e ele... Até um dia eu cheguei lá no Pablo, lá, ele tava dentro da casinha dele, eu fui tirar foto dele junto com a Jéssica, ele correu atrás de mim. Correu atrás. Não tive gosto. Então, assim, a gente tem que, quando começar a perceber que o bichinho já tá querendo ficar amuado, leva pra clínica para socorrer. Porque depois não adianta a gente postar no Facebook e dedicar, né? Fazer dedicatória. A gente tem que cuidar dos bichinhos com todo carinho. Igual lá em casa. Lá todos os 11 cachorros, igual o Billy. O Billy eu ia tentar doar ele de novo, porque ele é um labrador lindo, Adriana, só que ele ficou com a sequela da parvo, então as fezes dele é mole. Não é todo mundo que tem paciência. É levar para devolver de novo. Igual a Mel, é uma mestiça boxer que ela foi devolvida umas 4 vezes. A última vez que eu doei ela e não devolveram, ela escapou da casa do tutor e voltou cheia de sarna negra. Aí eu levei ela para a clínica, na época foi em Joaquim Távora, cuidei dela, mediquei ela e coloquei ela no meu quintal. Ele foi buscar. André, vim buscar cachorro. Eu falei, que cachorro? A Mel, eu falei, a Mel, você veio buscar? Ah, mas agora você não leva mais. Não deixei levar, fiquei com a cachorra, tá comigo há mais de 10 anos agora. É a mais velha lá em casa. E eu penso que é assim, tem que ser a partir dos 4 meses que a doutora falou. Não adianta, vamos supor, só o poder público ou só as protetoras, porque a gente vai nadar de braçada. Porque a protetora, a gente está aqui fazendo uma ação social no município, mas para dar um auxílio, se for ver bem, para o poder público. Porque a gente não tem condições com nada. Igual eu faço, rifinha de R$10 para levar a despesa dos animais lá em casa. Então, assim, quando precisa fazer campanha de... Igual eu acho que até tinha que ter pelo município campanha de antirrábica. Como é que tá, assim, essa questão junto com o poder público? Vamos melhorar isso, né? A esperança é a última que morre. Já lançando aqui, já cobrando dos responsáveis, algo muito importante, é um conselho, né? Um conselho municipal. Isso. Porque muito importante. É o primeiro passo aí. É o primeiro passo. Mas junto a isso, é lógico, a partir daí, muitas outras ações, porque a gente acha que o poder público é o canil. Tá, o canil é uma parte. É uma parte muito importante, mas é uma parte. Então tem e justamente é uma parte, tanto que ele resolve uma parte, é uma vertente, é um braço, digamos assim. Exatamente. Mas não é tudo, porque senão não vai ser o suficiente. Não estaríamos nem conversando aqui sobre isso, né? O canil, se a coisa fosse e a gente realmente... a gente volta na questão da castração. A castração em primeiro lugar. Isso tem que existir. A questão de encontrar o lar temporário não, né? Daí é definitivo no caso para esses animais que estão hoje no canil, eu imagino, porque tem que haver uma rotatividade ali. Doutora, porque acho que os animais não podem ficar ali eternos. Então, mas acontece que as pessoas não adotam. Mas eu acho que as pessoas não adotam, mas falta também fazer um trabalho muito importante de conscientização, de comunicação, de mostrar, né, talvez até mesmo um projeto para estar ajudando essas pessoas que vão adotar de alguma forma. Então, assim, você tem que falar, isso não é uma coisa que você tem que falar só uma vez ou outra. Sim. Né? Então, se tem, por que tem muitos cachorros lá, tem que doar. Então, você faz uma campanha, ou fala uma vez por ano sobre isso, não adianta nada. Não, tem que ser sempre, entendeu? Tem que ser contínuo. É contínuo. Igual eu lá com a minha rifinha, todo dia eu tenho que postar, que senão eu não vendo. Tem que ser contínuo. Porque às vezes as pessoas no dia a dia, elas esquecem. Mas isso, agora, assim, em questão de adoção, se as pessoas abraçassem mais, começassem a adotar os animais... Isso aqui ia mudar, porque, gente, tem um castramóvel. O mais difícil nos municípios é ter um canil. E tem aqui. Só que ele não seria igual muitas pessoas pensam, a abandonar aqui. E o canil não é para ficar lá. Não. É que nem a doutora Rosana falou, o canil é para ele estar lá naquele momento. Passar um tratamento que às vezes é necessário. Fazer um tratamento. Uma que tá vai ter filho. Alguma coisa nesse sentido. E depois ele voltar aí para um lar, entendeu? E achar um lar.
E a pessoa que adotar tem a consciência que se ela pega um animalzinho, tem que cuidar. Ela tem que ter muita responsabilidade, porque é um animal para vida. Sim. Eu tenho 2, mais 2. Em casa na verdade, são 4 cachorros, né, e um gatinho. Tem 2 cachorros que eles já têm, eles já têm cada um 17 anos. Olha que 17 tudo. anos. E Eles têm todos os dentinhos ainda? Tudo. Ai, que beleza. Mas a gente cuida, cuida muito. A minha morreu ano passado com 18. Doutora do céu. E olha, 17, 18 anos, gente, é uma vida. É uma vida. Então, os meus filhos cresceram, né? Minha filha tem 20. Minha filha tem 20 e eles têm 17. É um adolescente. É uma vida. Um você entendeu? É uma vida junto. Então, você tem que saber, primeiro, a responsabilidade, né? Essa adoção com muita, né, responsável, né? Essa adoção responsável de que eu vou pegar, de que eu vou cuidar e é pra vida. Pra vida né? toda. Não é um negócio assim, eu tive isso aqui, não quero mais, então... Você sabe que eu fico revoltada, não existe Adriana? isso. É assim, tem muitas pessoas que se empolgam em adotar. Sim. Vê um animal, meu Deus, eu quero ele, tá bom. Depois de uma semana se arrepende. Ou não, já me devolveram o cachorro porque ele fez cocô. Na sala da pessoa. Vai fazer o quê, gente? Era um filhotinho, a que pessoa isso? viu. No outro dia eu falei, viu, e o cachorrinho? Viu, tem problema se eu te devolver? Daí eu... E o duro... ele fez cocô no meio da sala. Falei, e o duro que uma pessoa dessa tem que devolver mesmo. Não, tem que devolver. Porque é uma pessoa que já demonstrou claramente que não vai cuidar. Igual hoje, né? Antes de eu sair, a Adriana mandou pra mim uma fotinha de uma pessoa que tava doando 2 cachorros. O do lado tá seco. Ela falando, por que a pessoa não doa o carro? Eu falei, menina, porque o carro ela abastece. E os cachorrinhos aí, a gente tá vendo que eles não são sendo alimentados, né? Então é nítido que ela vai doar o cachorro. E é melhor que doe mesmo, porque tá vendo que não tá sendo bem cuidado. Eu falei, inclusive, a hora que eu chegar em casa, vamos compartilhar para tentar doar, porque eu faço questão de ajudar para tentar doar. Só que é difícil, Adriana, muito difícil a adoção. Porque assim, infelizmente, a maioria das pessoas ainda prefere os de raça. Tudo bem, você tem um de raça, mas adota um vira-lata também. Dá uma chance para um. E acho que os pequenos também é mais fácil, né? Os pequenos, né? Mais fácil. Na verdade, assim, para muitas pessoas, às vezes prefere os pequenininhos também, porque às vezes é muito corrido, fica dentro de casa, às vezes tem medo de deixar no quintal. Eu entendo as pessoas, gente, porque a gente teve muito caso aqui em Siqueira de envenenamento, né? Inclusive dentro dos quintais, essa é uma questão também, não é? Adriana, o que essa é uma acontece, essa questão questão séria. muito séria, né? Mas isso daí não é de hoje, não. É de hoje porque as pessoas estão começando a divulgar. Porque há uns 4, 5 anos atrás, já teve animais lá na Nascente do Sol, que eu não sei falar o bairro, mas em uma das ruas que tem a padaria da Lourdes, mais profundo lá pro fundo, foi envenenado gato de criança, das filhas da Tânia, que dó. Ela mandou as fotinhas pra mim, eu falei, Tânia do céu, mas que dó. Só que assim, é tão barato, custa R$25 nos lugares que vende, um frasquinho de chumbinho, né? Só que assim, já foi dado o nome das pessoas que vendem, mas continua vendendo ainda, porque os animais continuam morrendo. As últimas mesmo foi o Colônia Mineira que postou ali de gatinhos de novo lá na Avenida das Torres, né? Primeiro foi 3, depois foi 2. No meu cálculo já passou muito de 200 animais, porque não é vendo só como não adianta? Essa é uma questão que se a gente falar assim, mas é a prefeitura que tem que dar jeito. Não é. Isso aí já é uma questão de justiça. Porque assim, já é uma questão de justiça, é vai verdade. ter que, vamos imaginar a nossa associação aí, a nossa associação vai ter que formalizar uma denúncia e o poder, né, o judiciário, tem que entrar vai ter que agir numa situação dessa. Porque infelizmente hoje em dia não, eu acho que isso é do ser humano, infelizmente, né, que a coisa só funciona quando tem, né, algo muito ali, né? Porque você tem sim que trabalhar a consciência, você tem sim que trabalhar, não é? Mas quando você coloca ali uma regra, né, algo que realmente tem que fazer, as pessoas, querendo ou não, elas têm que tomar consciência. Eu acho que assim, tinha que ter uma lei, porque assim, precisa ter lei municipais, igual uma autoridade falou, que precisa ter lei municipais, beleza. Então assim, principalmente para punir com multa. Mexeu no bolso do cidadão. Viu? Porque na verdade assim, aqui já teve caso de maus tratos de cachorro levar tiro na cabeça, que eu fui fazer a denúncia. Então assim, e daí fica o quê? Por isso mesmo? Não tem a mesma punição de outros lugares. Não tem.
Não tem. Não sei o que o dono falou lá no dia, né? De fato que eu consegui pegar o corpo do cachorro, eu levei para uma veterinária, abri a cabeça para ver o que tinha dentro. Tá, foi constatado que o cérebro do animal ali dentro. E assim, Adriana, eu fico do lado vendo tudo. Inclusive eu fico ajudando, dando bisturi, dando a luva. Eu ponho a mão na massa junto. Eu quero ver o que está acontecendo. Então, na hora que a doutora abriu, tava derretido o cérebro do cachorro ali dentro. E tinha mais um cachorro no quintal. Então, esse que foi morto, ele ficou um dia inteiro amarrado na corrente. Primeiro o dono tentou doar, não conseguiu. E não sei o que o coitadinho tinha aprontado, porque ainda era um filhote. Ele devia ter uns 5 meses, doutora. Os dentinhos. Sabe aqueles cachorrinhos que ele tem o Bull Terrier, eu acho? Ele era misturado com Bull Terrier, baixinho, branco com preto. A vizinha que viu ele amarrado, no outro dia viu que ele não estava ali. Já suspeitou e foi procurar na Redondeza, que é sítio. E achou o corpinho do cachorro lá embaixo de umas árvores com um buraquinho na cabeça, né? No pé de um toco. Isso, né? Daí já mandaram pra mim. Daí eu falei, o que eu falei? Eu falei, bem, o que eu posso fazer? Eu vou buscar o corpo do cachorro e fazer um laudo do corpo, né? E tentar fazer a denúncia. Tirei foto de tudo quanto é jeito. E ainda assim, mesmo com um laudo, é complicado fazer uma denúncia de maus tratos. E o mais difícil é punir o irresponsável. Aí então eu acredito que tem que ter leis efetivas no município e ser mais amparada as leis também que já existe dentro da Constituição, que existe, né, doutora? A doutora sempre quando a gente vai fazer requerimento, que agora a doutora faz requerimento pra gente estar fazendo as denúncias de maus tratos. Daí já... Isso, começamos com a doutora Yara Brunheira, que hoje não está aqui, mas também dá todo apoio. Hoje temos duas doutoras, a doutora Yara e a doutora Rosana. Então a doutora Rosana agora... A doutora Yara vai ficar responsável pelos BO lá da delegacia. E a doutora Rosana vai ficar responsável por fazer os requerimentos e as petições para o MP e também para os órgãos responsáveis, né? Para estar fazendo os pedidos. E assim a gente está conseguindo resolver umas coisinhas, né, doutora? E tem que começar de alguma forma, porque deixar na mão das meninas sozinha é uma injustiça, né? Sim. Nós vai presa, a gente vai presa. É muita coisa mesmo. A gente começa a ver isso de perto, a gente vê que tem coisas assim que a gente tem que vir ajudar, não tem como. Às vezes não fazendo exatamente o que elas fazem, mas como ela falou aí, uma corre na delegacia resolver um BO, a outra faz um documento, alguém... Que é necessário, né? Tem que ter essa união. Alguém divulga na internet, acho que cada um fazendo um pouquinho e ajudando. Mas as advogadas são de extrema, né? É essencial. As advogadas são essencial, porque quando eu ia tentar fazer petição, tinha uma estudante de advocacia que tentava me ajudar de longe, coitada. Daí eu tentava fazer, mas eu não sabia fazer direito. Sabe quando você tem medo de mandar para frente? Saber que você não... Às vezes você não sabe nem como falar ali, né? Com uma autoridade, né? Aí, o jeitinho que a doutora coloca, a doutora aqui, os últimos petição mesmo, tá tudo guardadinho lá. Guarda tudo na pastinha, pra mexer de pastinha lá, né, doutora? Então, você veja, é muito importante isso, né, doutora Rosana? Tem que ter, porque tem que ter essa união com todo mundo mesmo. E com todos os poderes constituídos aí. Mas a gente queria falar também, Adriana, um pouquinho da promoção que a gente está fazendo, projeto, esse na verdade, não promoção, projeto. É um projeto, né? Eu já ia chegar lá, como é que é esse projeto? Então, a gente já é um projeto conhecido já da cidade aí, porque a gente já fez em outras situações, que é a arrecadação de tampinhas de garrafa PET, para que sejam vendidas e o recurso arrecadado ajudar aí as meninas a comprar ração, a de repente fazer uma castração de emergência, enfim, tem um recurso ali que vai ajudar um pouco. Elas vão continuar com as rifas, né? Isso. Que é o que vem... R$10, pessoal, ajude e compra. Que vem socorrendo também, mas quem aí não vai tirar dinheiro do bolso, quem que não, né, chega no final de semana, não compra um refrigerante aí de 2 litros... Nossa, é o que mais tem, não é? Pega a tampinha ali, e guarda, né? Vai juntando, pode ir trazendo, entrega para André, entrega para mim, né? E a gente vai... Passa o endereço do... Sim, pode trazer, no caso eu falei para trazer aqui na Rua das Flores mesmo, 1922, tá?
pode falar comigo, com a André, quando for trazer, a gente já guarda, vai fazer o depósito, porque, é claro, às vezes as pessoas acham assim, mas isso aí vai dar tão pouquinho, porque tem que juntar muito para dar. Exatamente. Mas, gente, de um em um, não é? Justamente. Funciona. Porque funciona, tem que juntar bastante, é que a gente está Por isso que está pedindo. Então, estamos divulgando, porque a gente vai atrás, vamos ver quem que, né, as pessoas que compram. De repente, a gente vai fazer até uma campanha de outros materiais aí reciclados. Mas, a princípio, é a tampinha. É a tampinha. Olha, gente, vamos até colocar aí, né, na nossa legenda, vamos ajudar com tampinha. De garrafa PET. Com certeza. O projeto da Denise pela doutora, porque eu nem tá passando isso daí pela minha cabeça. Na hora que a doutora falou, eu tava pensando em animais doentes, na hora. Não, mas veja bem. Você viu como é importante? Você veja bem que porque ela veio e trouxe uma luz, né? Trouxe uma luz. E é importante que a gente sabe que a gente precisa de recursos, né? Doutora Rosana, tem que ter. Não consegue, como é que você vai cuidar? Por mais que ajude, né? Que tem veterinários aí, tudo que ajuda, mas a gente precisa de muito recurso. Ó, pra você ver nesse momento. Nesse momento, o último gatinho que, na verdade, o meu sobrinho resgatou da boca de um bueiro, ele tava com a costelinha quebrada, daí eu já falei, não dá pra doar. Porque se uma pessoa aperta com mais força, quebra o gato também. Não tem como. E aquele osso assim, sabe? Sim. Bem, você pega, é aparente, assim, ele é bem pontudo. Aí eu já tenho o gatinho quebrado assim, falei, deixa aqui, Matheus, vamos cuidando. Daí eu já coloquei ele no teladinho lá. E esses dias ele começou com tipo uma gripe. Daí eu coloquei ele pra dentro, onde fica os doentinhos, né, que é 2 gatinhos com gengivite, com estomatite, gato amputado, que fica dentro do meu quarto daí. Esses não ficam junto do telado. Tem que ter um coração, um coração, não é? Sempre cabe mais Eu falo assim, eu moro com os gatos, eu moro com os animais, não é eles que moram comigo, porque a cama, se for beber, é deles. Eu tenho um espaço simbólico onde eu deito e descanso o corpo. Daí começou com tipo uma gripe. Adriana, foi 3 dias de febre, eu nunca vi isso, porque normalmente a gente dá o medicamento, dá de pirona, já baixa quando é gripe. Daí já corri no doutor Enio, né? O doutor constatou que era sinusite felina. Olha só. Falei, mas isso, e daí viu o pulmão, tava tudo limpinho. Desse passou para mais os outros que estavam lá dentro, que já são doentinhos, porque daí já ficou aquele tempo lá dentro. Aí foi aumentando. Então, só o tratamento do Ozzy, que é esse, 2 caixas, uma caixa de doxiciclina de 50, seria 2 de 100. 2 de 100 dá R$100. Para mim, eu tô indo para a 2ª caixa de... Quem tiver amoxicilina clavulanato, não importa miligrama, pode doar que eu tô precisando. Aí, vou para a 2ª caixa que custa R$96 de amoxicilina clavulanato. Cada 10 comprimidos. Cada um dia é 2 comprimidos e meio, que é a quantidade dos 5. E amoxicilina, prediderme, vitamina, aquele colírio que tem lá no doutor que custa R$50, que é caro. Então, eu tô me descabelando, porque eu tô vendo que esse mês a rifa vai. Eu falei pro doutor, vou pagar em suaves. E pessoal, quem puder passar também na clínica veterinária Dr. N e deixar a contribuição que seja, pessoal, R$10, 5. Não tem problema, o doutor já tá marcando lá. Essa semana teve uma pessoa que deixou R$50 lá, o doutor já avisou pra mim que vai descontar. Sempre tem os anjos, né? Nossa, aí como, né? Isso eu queria falar antes de encerrar, acho que o nosso horário já... Nossa, é muita coisa, né? Mas a Andréa falou em leis municipais, me acendeu a luzinha de uma lei que nós temos, que é aqui para não ter o foguete. A lei de fogo. Lei, que nós já temos essa lei, mas o que acontece? É que na verdade parece que se você baixar ela lá, ela tá meio aberta ainda. Então ficou assim, parte de punições, parece que não tem, não sei. Eu acredito que talvez os responsáveis ou... Não, porque tá acontecendo a mesma coisa, né? Olha... Na verdade, estão soltando e muito. No dia de Nossa Senhora Aparecida, que eu acho que é um dia santo. Dia de Nossa Senhora Aparecida, o que você pode fazer, você que é devoto? Ore por ela, reze por ela. Acredita sendo uma vela. Porque, e essa questão dos fogos... Faça uma doação em nome de Nossa Senhora da Aparecida. E essa questão dos fogos, além de falar, né, sobre os animais... Tem também aqui um lado das crianças, não é? Eu tenho um grauzinho de autismo. Tem as crianças autistas. Exatamente. Então, assim, para que
fazer com que um bichinho, para que fazer com que pessoas passem por isso? O Scooby mesmo, que ficou na corrente 1 ano, doutora, quando solta fogos. Eu tenho que fechar ele dentro de casa. Eu particularmente, assim, eu não vejo sentido nisso. Eu não vejo sentido nisso. Não tem sentido mesmo, Adriana, porque isso daí é um barulho insuportável. Esse é um exemplo claro de que depende da conscientização das pessoas. Não é o poder público, não é o judiciário, mas as pessoas que têm que se conscientizar. Tem que partir delas. Porque, existe uma lei, mas não tem punição. Não tem punição. Então tem que ter o Elvis Correia agora a consciência. Que ela tá, se mexeram nela ou não. Mas ele falou pra mim, o Elvis Correia, que é o vereador, ele falou pra mim que ia tentar dar uma mexidinha ali. Como é que vai ter uma punição também em relação a isso, precisa ter. Porque assim, lá em Joaquim Távora funciona a lei. Lá tem uma lei que tem punição e funciona. Parece que tem em Tomazina, tem agora também. Não sei, eu não tenho me comunicado com as meninas para me saber. Mas em Carlópolis eu tô sabendo que eu acho que não tem ainda, que as meninas estavam postando, estavam bravas. Mas aqui em Siqueira, a questão, viu, quer fazer barulho? Solta uma biriba. Pega logo 2 caixas de biriba e solta. Mas não solta aqueles fogos, tem uns morteiros, né? Aquelas bombas. Gente, eu morei em Joaquim Távora. Eu me mudei, uma briga danada esse dia. Mas eu me mudei do bairro que eu morava, que a casa lá era nossa, na época eu era casada, porque o dono do bar da frente soltava morteiro dentro do meu quintal, por causa dos cachorros que eu cuidava. Ah, terrível, né? Tinha 6 cachorros de rua que moravam em frente à minha casa, eu fiz um abrigo na frente de casa mesmo. Mas eles não faziam mal para ninguém, eles não corriam atrás de moto, eles não latiam ninguém. Eles ficavam deitadinhos, andavam o bairro todo, na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café da manhã, estavam lá para comer. Dia de chuva, eu abria meu portão, recolhia eles para dentro, que dentro tinha 5, né? Aí eu ia devagar, que tinha marido, né? Eu falei, isso nem enche a casa de gato, ele joga a gente para fora, né? Daí eu tive que me mudar de lá para manter esses animais em segurança, porque no dia eu fiquei escondida dentro de casa, porque falaram para mim que ele tava soltando lá dentro, eu tava sozinha lá, só eu e os bichos. Aí a hora que ele soltou, eu saí pela janela, saiu a fumacinha assim da área da minha casa, eu falei, mas que bonito, né? Soltando fogos aqui dentro, eu filmei ele, falei, viu, mas solta agora mais um que agora eu tô filmando. Ficou bravo ainda. Ah, mas claro, com certeza, né? Deu polícia, deu tudo, né? Porque a gente vai até pra rede social. Mas, Adriana, tem que partir das pessoas. Só que, infelizmente, igual eu falo, tem pessoas que elas não vão ser despertas nessa vida. Elas vão ter que nascer umas 10 vezes e sofrer todas as vidas para elas talvez criar 1% de consciência. Porque é impossível você ver todo o sofrimento que você pode causar com uma atitude tão estúpida e simplesmente não parar com aquilo. Poxa, eu poderia fazer melhor. Igual quando às vezes eu falo, às vezes eu falo umas coisas assim, depois eu falo bem assim, não vou falar mais, vou fazer melhor agora. Sim. Vou tentar ser melhor. Sempre tentando ser melhor. Com certeza. E as pessoas podem fazer isso também. Isso é mudar a consciência. E realmente eu acho, por isso que a gente, quando a doutora Rosana falou, vamos falar sobre isso, eu acho que é muito importante, temos que voltar aqui outras vezes. Vamos chamar outras pessoas de pra gente conversar sobre isso sempre, que essa é a questão da conscientização, não é, que é muito importante, e também, além da conscientização, e tomando aí as devidas providências, né, doutora Rosana, fazendo campanhas, né, e até que a gente melhore esse quadro. Viu, né? mais uma vez reforçar para as pessoas, se você encontrar um animalzinho doente, abandonado, tenta de alguma forma, gente, socorrer. Não adianta mandar mensagem, ligar, ferver. Ai, você precisa recolher. Faça a sua parte, não é? Não tem como, não, porque assim, eu tenho uma quantidade de animais na minha casa que eles vivem bem, só que se eu lotar o meu quintal, já vai ser estresse, já vai virar caos, vai ter animal que vai ficar já irritado. Então isso daí, a gente tira o conforto dos nossos resgatados para tentar sanar o que as pessoas querem. Não dá. Então assim, não tem um espaço, não tem uma ONG, não tem um espaço que vocês vão ligar, que as pessoas vão ligar e a gente vai pegar os animais. Não tem uma ambulância, não tem um SAMU animal pra gente sair com maca, uma equipe com uniforme, sair catando o bicho e levando. Não dá.
Cada um tem que fazer a sua parte. Igual eu falei, se o animal tá no seu caminho, igual você encontrou sua cachorrinha e resgatou no seu caminho. Sim. Foi porque Deus colocou lá para você. Ele tá comigo até hoje, maravilhosa, meu amor. Esse é o teste, é o grande teste que o universo faz com a gente para ver se a gente vai ter uma atitude boa, uma atitude ruim, porque muitos ainda encontram e maltratam, né? Chutam, depende do lugar, né? Faz mal. Então, tá ali, a gente tem a oportunidade de fazer o bem, de fazer o mal e de não fazer nada. Só que quando a gente faz o bem, a gente é compensado. Agora, quando a gente faz o mal e a gente não faz nada, a gente é compensado de outras formas também. Sim. Né? Então vamos sempre fazer o bem. Vamos sempre fazer o bem. Gente, chegamos pode a... Bem. Pode bem. Pode fazer o bem. Pode fazer o bem que conecta, não é? Isso. Eu acho que essa live foi muito assim em cima disso, porque é isso que a gente quer, né? O bem, né? Sim. Porque os seres humanos e os bichinhos, né? Eles estão aqui juntos, né? A gente está vivendo, né? Sim, nós somos como mundo. Anjos na vida dos animais. O que a gente espera dos anjos é o que os animais esperam da gente. Então, tá vendo? Muito cuidar, né? Com aquele carinhoso mesmo. Agradeço, não é? E aí a gente vai colocar sobre essa campanha, né? Das tampinhas de garrafa PET, muito importante. Algo que eu achei que você falou extremamente importante, quem quiser doar, que seja, mas eu tenho R$5. Que seja R$5. Que seja R$2. Né? Que seja eu tenho R$2, vou deixar aqui lá no né, que você utiliza muito lá, né, o Dr. Enio. Do Dr. Enio, porque tá sempre levando o bichinho para lá. Eu tenho 2, não importa o valor, né? Só que se todo mundo se conscientizar de que é necessário que a gente ajude, isso é muito importante. Verdade. Né? É só assim, não é, doutora Rosana? Não tem um trabalho meio. Não tem outro meio. Ou a gente gente se conscientiza e vai fazer, ou a gente cruza os braços. É porque né? assim, Adriana, eu faço uma rifa, eu poderia fazer uma rifa de 1000 números e tentar arrecadar R$1000. Só que não tem 100 pessoas que compram um número de R$10. Imagine se 100 pessoas comprassem um número de R$10. Não ia pesar para ninguém. Eu ia conseguir, igual, vamos supor, acontece de sábado, a gente não consegue falar com o município ou poder público. Parece um cachorro com uma bicheira na cabeça. Ou algum problema você tem que resolver aquilo, não é? Então não tem como esperar para segunda-feira. E se a gente consegue contar com um valor X todo mês, eu mesmo, não tem problema, eu vou e faço isso. Claro. Levo no veterinário, resolvo, dou um jeito. O Pierre lá da AgroSanto sempre abre a agropecuária no sábado e no domingo quando eu preciso, para as pessoas que já precisaram de vacina para animal mordido por cobra. Então, igual eu falo, é muita ajuda, é muita bênção. A gente só precisa mesmo de recurso. De recurso. Então, isso é muito importante, não é? Agradeço. Nós vamos voltar aqui, né, de novo falando sobre isso, que é muito importante, né, doutora Rosana? Agradeço. Eu agradeço a oportunidade, né, da gente poder estar aqui falando um pouquinho e a gente sempre no meio aí dessas questões de sociais e isso não deixa de ser uma questão social e muito importante, pública, sim. Né? Então a gente aqui tem que agradecer você de estar, né, nos proporcionando aí os microfones para poder estar divulgando isso. Tá dando oportunidade para a gente usar a nossa voz, né? E Andréia, qual que é o seu recado aqui, né, para o pessoal que está assistindo a gente? Bem, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês, sempre então, quando puder, tiver a oportunidade de ajudar um animal, tá no seu caminho, tá na porta da sua casa, coloca um pratinho de ração, coloca um resto de comida, coloca um pratinho de água. O bichinho, às vezes, vai conseguir alimento de novo só lá para frente. A gente tem sorte que aqui no centro, os meninos colocam ração, né? Então, se os animais vêm no centro, eles se dão bem. Mas se o animal for abandonado nos bairros... Daí é complicado. Aí é complicado, porque daí as pessoas mais carentes também, às vezes, também não tem o que pôr, né? Então, sempre quando puder ajudar o animal, ajude. Tanto o animal, não importa a espécie, se é um cachorro, se é um gato, se é um periquito, se é um papagaio, se é um cavalo, se é um boi, ajude. E pedir para as pessoas se compadecer mais e estar ajudando. Igual a rifinha, eu posto lá no Facebook, sempre está o público lá, eu tô toda semana atualizando, eu sempre quando as pessoas marcam, eu mando o Pix para mim, eu já vou lá, anoto o nomezinho, mando o número para a pessoa que marcou. Então assim, por enquanto eu estou fazendo uma rifa de 60 números, que é o que eu estou conseguindo vender. Tem mês que não está fechando a rifa, aí eu não consigo arrecadar 600. A metade da rifa é só para ração dos gatos.
que lá em casa, graças a Deus, agora eu tô conseguindo comprar Special Cat para eles comer, né, para os 21 gatinhos. Que tem os problemas de cálculo renal, então a gente não pode dar ração colorida, minha gente, ração com corante. E assim, sempre que tá podendo, né, segurar uma tampinha de latinha, de pet pra gente. Traz aqui, isso, né? O ajudar, gente. A gente só precisa de ajuda. Porque, ó, temos advogados, temos veterinários, temos mais pessoas voluntárias para ajudar. Tem outras pessoas que ainda futuramente a gente vai juntar todo mundo e fazer uma apresentação. Só que a gente precisa de ajuda financeira. E não importa se é R$1, se é 2, que tocar no coração. Entendeu? Sim. Porque a maioria das pessoas, na verdade, que ajudam, Adriana, são pessoas totalmente humildes. São pessoas assim que já tem um monte de animais, são já protetores. Tem, né? Mas tem aquele coração, né, que tá voltado. Aquelas pessoas que já estão endividadas nas clínicas de veterinária e agropecuária com ração, mas sempre ali mandando um cincão, comprando um númerozinho de rifa, e eu fico grata de coração por essas pessoas existirem. É isso aí, gente. Então vamos colaborar. Adriana, gratidão também, de coração pela oportunidade. Imagina, vai voltar mais vezes, que eu acho muito importante isso, não é? E também compartilha esse nosso vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas assistam, entendeu? E também, né, assim, fique com a gente, né, nesse projeto, que também vai ter muita coisa boa aí com essa, se Deus quiser, uma associação, não é? Então, isso é muito importante, né? Então, um beijo, até mais. Tchau! Que lindo, gente! Nossa, gente do céu!